todos nós aqui, eu, você, todos nós estamos construindo algo. Amém? As atitudes que eu tomo, as palavras que eu digo, as ações, as reações, as escolhas, tudo isso é uma construção. Sim ou não? Sim ou não? A maneira como eu trato os meus filhos, eu estou construindo o meu relacionamento com eles. A maneira como eu trato o meu marido, a minha esposa, eu estou construindo relacionamento. A maneira como eu trato as coisas de Deus, eu também estou construindo. Você entende quando eu digo construção? Sim ou não? Quando você vai lá trabalhar, a maneira como você executa o seu trabalho, você está construindo uma imagem. Quem já foi num lugar que você foi mal atendido? O que aquela pessoa construiu para você? Uma imagem boa. Você volta lá? A maneira como a gente faz, a gente constrói. O que você está construindo diante de Deus? O que você está construindo diante dele? O Senhor Jesus fala sobre a diferença do prudente e do imprudente, do louco. A gente já leu aqui sobre a parábola das 10 virgens. Sim ou não? Sobre a prudência daquelas que estavam preparadas e a loucura de quem nos preparou. Olha o que ele fala em Mateus 7, versículo 24. Vamos ler juntos. Todo aquele, pois, que faz o quê? Que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus, ele pega uma figura para a gente identificar quem é esse homem que ouve e que pratica. Não somente aquele que ouve, que adquire conhecimento, não. Ele ouve, ele pega aquilo que ele ouve, ele coloca como um padrão para a sua vida. Espera lá, eu ouvi hoje que eu tenho que perdoar, então eu vou praticar, eu vou perdoar. Poxa, hoje o Espírito Santo usou o pastor, usou o bispo para falar sobre arrependimento, sobre abandono de pecado, então eu vou abandonar meu pecado. Ele começa a pavimentar a vida dele naquilo que ele ouve, ele pratica. Poxa, o bispo falou sobre não viver uma vida dupla, sobre não ser uma coisa para os outros e ser outra para Deus. Então eu tenho que mudar. Então ele ouve e ele se condiciona àquilo que ele está ouvindo. Esse homem é chamado de quê? Prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Aí ele diz, e desceu a chuva, versículo 25. Correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, veio um tipo de luta, chuva, é um tipo de luta. Veio os rios, que é um outro tipo de luta, é uma luta um pouco mais forte. Vieram os ventos, as tempestades. Vieram vários tipos de luta, mas ele permaneceu firme. Aquele que ouve e pratica vai ser açoitado, vai passar por lutas, não tem jeito, pessoal, vai ter. Mas no final da luta, ele vai estar firme. Ele vai ser tentado? Vai. Mas quando vier a tentação, por ele estar firme na rocha, ele vence aquela tentação. Ele está construindo diante de Deus. Então ele vence. Pode passar um ano, pode passar 2, 5, 10. Enquanto ele permanece obedecendo, praticando, ele vence. Amém? Tem palavras que Deus nos dá que são mais fáceis de obedecer do que outras. Sim ou não? Tem gente aqui que não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, em ser dizimista fiel.
ela honra a Deus com prazer. Mas quando fala de perdão, ai, sim ou não? É ou não é verdade? Quando fala para ser generoso, para ser piedoso, para orar pelos inimigos, aí aí é complicado. Se pedirem a tua túnica, dá a capa também. Eu não vou dar nem a túnica, vai comprar a sua. Ela tem dificuldade, ela esbarra, ela não consegue obedecer. Cuidado com o que você está construindo diante de Deus. Não é diante dos homens, não. Não é diante dos homens, não. Não é diante do pastor, diante do obreiro. É diante de quem? É diante de Deus. É diante de Deus. Porque olha só o segundo caso. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e faz o quê? Não as cumpre. Quer dizer, está na igreja, está ouvindo, mas não está obedecendo. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre... Ele construiu. Não construiu? Edificou. Por isso que eu estou falando que todo mundo constrói. Todo mundo agora está construindo. Todo mundo hoje durante o dia construiu. O dia não vai terminar enquanto você não coloca mais um tijolinho na tua obra, na obra da tua vida. Versículo 27. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e foi o quê? Caiu e foi grande a sua ruína. Olha a diferença. As duas foram açoitadas, as duas foram agredidas, foram perseguidas, mas uma permaneceu e a outra caiu. Por quê? Ambas construídas, sim ou não? Mas uma tinha base e a outra não. Essa base vem da obediência à palavra de Deus. Agora, olhe para mim, por favor. O que é essa obediência na palavra de Deus? Ouça com muita atenção. Quero que você entenda o que eu vou falar. Eu tenho que calcular o custo, calcular o preço da vida cristã. Como assim, bispo? Me explica isso, eu vou explicar. Toda construção, quando tem que ser feita, não tem que fazer um orçamento primeiro? Quem já fez uma reforma em casa? Já? As coisas estão caras, não estão? Vem aquele orçamento que você olha e diz, misericórdia, não é? Você olha, você calcula, não é assim? A vida com Deus é a mesma coisa, você tem que calcular o preço. Entregar a vida para Jesus tem o seu preço, e você tem que calcular. Não é de graça, não. Você não pode sair daqui para continuar fazendo as coisas erradas que você estava fazendo. Você vem aqui, chora, Jesus está aqui a minha vida. Aí amanhã você vai se encontrar com aquela moça de novo e vai ter sexo com ela. Você não está pagando preço. Você não calculou. Você fez na emoção. Você está construindo sobre a areia. Vai cair. Vai cair. Você não está calculando o preço. Você diz que quer Jesus, mas é só alguém pisar no teu calo que você sai do Espírito. Você que é de Deus, olha para mim. Tem reação que você não pode mais ter. Lembra aquela história quando você falava que ia fazer alguma coisa e a sua mãe, você falava para sua mãe falava assim, não pode. Aí você falava, mãe, todo mundo faz. O que a sua mãe falava? Todo mundo volta, vai. Fala de novo. Você não é todo mundo, não é assim? É a mesma coisa. Você entregou a sua vida para Jesus? Entregou? Você quer viver com Cristo? Quem quer? Você não é todo mundo. Ah, mas todo bispo, todo mundo dá uma sambadinha agora no carnaval. Olha para a pessoa do teu lado e fala, você não é todo mundo. Fala, gente. De repente a tua mãe que está aí do teu lado, fala para a mamãe, mamãe, só não é todo mundo não, agora pode. Você não é todo mundo.
Que tipo de construção você quer ter? Uma que vai durar um tempo ou que vai durar para sempre? O jovem rico durou quanto tempo? Minutos. Bom mestre! Jesus, querido! Poxa, Rei dos Reis, o Senhor é o Messias maravilhoso, olha, que prazer estar aqui. Ai, olha só, está construindo. Aí Jesus olha, ninguém é bom senão Deus, o Pai que está no céu. Não, tá bom, Jesus. O que eu faço para herdar o reino dos céus? Você observa os mandamentos? Não matarás, não roubarás. Não, isso aí eu faço desde que eu era criança. Senhor, eu conheço a palavra, eu ouço, eu estou construindo. Então pega o que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Quero que você esteja do meu lado. Vem nessa jornada comigo. Quen? Lembra? Aí o senhor está querendo demais, né? Aí não dá. Aquela casinha bonita, ornamentada, casa de um homem rico, caiu, ruiu, porque ele ouviu e não praticou, não obedeceu. Existem textos e estudos extrabíblicos que mostram um homem que seguia Jesus de longe, com um lenço, nu, apenas com um lençol. Os estudos apontam que o jovem rico perdeu tudo e seguia Jesus de longe como um mendigo. E eu acredito, porque está escrito que aquele que ouve e não pratica, desaba. A ruína é grande. Construiu, ouviu a palavra, ruiu. Ele durou alguns minutos. Agora Judas durou quanto tempo? Pelo menos 3 anos. Sim ou não? Sim ou não? Jesus escolhe os discípulos, Judas Iscariotes está lá. Judas significa, o nome Judas significa próximo de Deus, amigo de Deus, cheio de Deus. Você conhece algum Judas? Eu não conheço ninguém com o nome de Judas. Tem gente que é igualzinho Judas, mas não tem nome de Judas. Você pensa alguma vez em colocar, se eu tiver um cachorrinho, um gatinho, um filho, eu vou chamar de Judas? Ele estragou o nome, gente. Judas, o significado é bom, mas a atitude dele destruiu um nome. Quantos anos Judas durou? Uma casa bonita, entre aspas, mas ele roubava. Ele mentia, ele manipulava, ele parecia uma coisa que ele não era. Que casa você está construindo para Jesus? Hoje o seu comportamento construiu o que diante de Deus? As suas escolhas construíram o que para Deus? Um relacionamento mesmo? Ou só religiosidade? Tem gente que se esforça para tanta coisa, não se esforça para Deus. Se esforça para tudo, para construir as coisas desse mundo, mas não se esforça para construir uma comunhão com Deus. Se esforça para o trabalho, para o pai, para a mãe, para os filhos, para dar o melhor, não está errado, mas quando se fala da busca do Espírito Santo, é aquela oração morna. Não ora como tem que orar. Como é que vai acontecer um avivamento? Como é que o Espírito Santo vai se fazer presente se a gente não está investindo para isso acontecer? Pessoal, o rio, a chuva, os ventos, as tempestades, vêm para todas as casas, mas só vai permanecer o prudente, aquele que ouve e faz o quê? Pratica, vive, mesmo que doa. Porque ele sabe, ele está calculando o preço. Eu tenho disposição para pagar o preço que for. Amém? Aprenda a calcular o preço da vida cristã. Você tem que pagar preço, tem sim. Você não é todo mundo. Os meus amigos vão para a balada. Não, você não vai. Você vai pagar o preço. Daqui a pouco você vai ver.
Espera, o tempo vai mostrar a casa que vai ficar de pé e a casa que vai ser ruína. Reconhecer um erro, para algumas pessoas, é um atestado de fracasso. Pessoal, não é isso. Eu entender que eu errei é o começo do acerto. Amém? Não é fracasso, não. Eu chegar e falar, eu estou fazendo tudo errado. É o começo, é o primeiro passo para começar a fazer tudo certo. Mas eu tenho que ter essa consciência, eu tenho que pagar o preço. Paga o preço. Seja prudente. A qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento nós podemos morrer. Pessoal, a gente só vai se manter até o final se a nossa casa estiver sobre a... E não é barato, não. Manter a casa sobre a rocha é caro. Mas vale a pena. Vale ou não vale?